Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui da Arte Atuarial. Hoje nós vamos falar de funções trigonométricas no Python. Na verdade, essa aula é uma continuação, da última aula, que eu deixei para falar de funções um pouco mais complexas nas aulas posteriores. Então hoje a gente vai falar, por exemplo, de seno, cosseno, tangente, arcosseno e por aí vai. Bem, a biblioteca, eu já expliquei para vocês, o que é uma biblioteca na última aula também, e nós vamos utilizar a mesma biblioteca que a gente utilizou na última aula, que é Math. Então, para começar, nós vamos digitar aqui, from Math import e o asterisco. Por quê? Porque eu vou importar todas as funções de uma vez só dessa biblioteca, para não ter que ficar digitando math e o código, a gente importa logo tudo de uma vez para ficar um pouco mais fácil. Então, para começar, vale a pena falar o seguinte, que a gente não pode esquecer, o Python ele considera todas as entradas dentro dessa biblioteca como radianos. Então, para converter o número que está em radianos para graus, a gente precisa utilizar o comando degrees de x, que ele vai fazer o quê? Ele vai converter o valor de x de radiano para graus. Mas a gente também pode fazer o contrário, que é o comando radians de x, que ele vai converter o valor de graus, converter o valor de x que está em graus para radianos. Então, para começar, a gente não pode esquecer dessas características que estão dentro dessa biblioteca. Então, pessoal, eu vou colocar aqui algumas funções que nós iremos utilizar para realizar alguns cálculos. A primeira função, o primeiro código é o cos, que vai retornar o cosseno de x. É importante lembrar, em radianos, tá? Não vai ser em graus, vai ser em radianos. Vamos utilizar também o sin, que é o seno, vai retornar o seno de x, também em radianos. A gente pode utilizar também a tan, que é a tangente, vai retornar a tangente de x. Podemos utilizar também o arcos, que vai retornar o arco cosseno de x. Só para relembrar mais uma vez, em radianos. A gente pode utilizar também o comando assim, que vai retornar o arco seno de x. E a gente pode também utilizar aqui nesse primeiro momento aqui o atan, que vai retornar o arco tangente de x. Beleza, então pessoal, para começar, vamos dar um exemplo. Vamos fazer o cálculo, vou colocar aqui print, para exibir na tela. Vou usar aqui o degrees, porque eu vou querer que seja o resultado, seja em graus. E vou colocar aqui, por exemplo, π dividido por 2, que é o que eu falei lá no início, e vou rodar isso aqui. O resultado vai ser aqui 90 graus. Vamos utilizar agora mais um comando bem simples, print para exibir na tela. Agora eu vou colocar radians, radian de x. Vou colocar aqui 60 e vou rodar. E vai me dar ali o valor de 1,047 e por aí vai. Então essa daí vai ser a saída, Vamos então dar um exemplo agora com o cosseno. Vamos então utilizar novamente o comando print. Agora eu vou digitar direto, vou colocar aqui o cosseno e vou abrir um outro parêntese e vou colocar aqui, π dividido por 6. π dividido por 6. Vamos rodar isso daqui, deve dar 0,8660 e por aí vai. Vamos agora, mais um comando, agora o seno de π dividido por 3. Vamos rodar.
e deu o valor ali, né, de 0,866025, alguma coisa. Agora vamos para a tangente. Tan de x. Utilizar a mesma coisa aqui, π dividido por 3, vamos rodar. E deu a saída ali, né, de 1,7320 e por aí vai. Então aqui a gente até agora tem os exemplos de cosseno, seno, tangente e a conversão, né, de radiano para graus e de graus para radianos. Bem, pessoal, para essas três funções aqui, eu quero colocar algumas observações, né? Vamos começar aqui pelo acos de x, né? Essa função ela vai retornar o inverso do cosseno, né? Que a gente sabe que é o arco cosseno, né, de um número complexo, ele vai retornar aqui o inverso do cosseno. Esse valor de x ele tem que estar no intervalo de -1 e 1. Então, descendo aqui para o assim, que é o arco seno, ele vai retornar o inverso do seno. Então o valor também tem que estar entre -1 a 1. E por último aqui, o atan, né, que é o arco tangente do número complexo, ele vai retornar o inverso da tangente. Então o valor tem que estar aí entre -1 e 1. Bem, vamos praticar. Vou colocar aqui o nosso comando de sempre para exibir na tela, né? Print, começando ali com acos. Vamos abrir aqui o nosso x, vou colocar aqui 0. Eu vou colocar os 3, né, e a gente analisa os resultados. Assim, vamos colocar aqui 1, né, respeitando lá o nosso intervalo. E aqui o atan, vamos colocar aqui o 1. E vamos rodar aqui cada um deles, rodamos e rodamos. Então a gente tem, deu até a mesma coisa aqui, né? Esses dois aqui deu o mesmo valor. E o último aqui deu 0,785398 e por aí vai. Pessoal, nós também podemos calcular, e isso é bem interessante, a hipotenusa, né? Ou seja, a gente pode calcular aí a distância entre a origem e os pontos x e y. Então, vamos calcular, vou até colocar aqui o resultado em graus, vamos usar o comando degrees, né, para retornar em graus. O comando que a gente vai utilizar é o ipot. Tá ali, ó, ipot, coordenadas, né, que é x e y. Vou colocar 1, tem um ângulo de mais ou menos 90 graus, 21139. Vamos rodar isso aqui. Então temos aqui mais ou menos um ângulo de 90 graus. Então a gente pode inclusive calcular a hipotenusa. Vou calcular só a hipotenusa aqui. Vamos rodar isso aqui para ver quanto que vai dar. 1,57 e por aí vai. Então nós temos também outros comandos, né, trigonométricos, mas esses daqui são os mais utilizados e que a gente pode aí fazer uma variedade de cálculos, inclusive inseri-los, né, em outros códigos, em outras programações que são bem interessantes no campo do Data Science. Então, por hoje é essa aula que eu deixo para vocês e eu aguardo vocês numa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!